Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações.
Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Em nome de Jesus, a tua palavra também diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, Pai, eu profetizo nessa noite que a gente venha a temer mais do Senhor, a entregar mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós submetermos a sua missão. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti os nossos pedidos, consagramos a Ti, Senhor, as nossas famílias. Pai, o Senhor sabe dos pedidos de cada um que se encontra aqui. Pai, o Senhor sabe das nossas motivações. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que esse culto vai ser um culto abençoado, que o Senhor vai manifestar os Teus anjos no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vem se revelar aos nossos corações. Pai, que vem se revelar a Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha adentrar os nossos corações, meu Deus. Que a Sua palavra seja semente, que todos os ruídos caiam por terra, em nome de Jesus. Todas as distrações, Senhor, que tudo que estiver travando, Senhor, caia por terra. Essa frequência é Sua, esse ambiente é Seu, esse culto é Seu, Senhor. Faz a Tua vontade, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Boa noite, comunidade das nações. Quantos vieram aqui buscar o sozo da parte do Senhor? Amém? Ele está no nosso meio. E Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus, o nosso Jeová Jiré, o nosso Jeová Rafá. E nós estamos na Tua presença nessa noite, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, reconhecer que Tu és o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Amém? Barreiras
meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar. Você pode dizer isso essa noite? Eu te preciso, Senhor. Dizer que somos gratos a Ele, porque a gratidão atrai o favor de Deus. Então, louve essa noite. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós te amamos, Senhor. Tu és formoso, Pai. E só a Ti, Senhor, rendemos nossa adoração e nosso louvor. Só Tu és digno da nossa adoração. Só Tu és digno, Senhor, do nosso louvor.
há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é, diga, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável
aqui acreditam que o Senhor está pelejando por você essa noite? Ele está presente no nosso meio, então seja intencional na presença dEle. Demonstre a Ele todo o seu amor, toda a sua gratidão. Aleluia! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo.
que nós temos para guerrear. Então cante. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordena os anjos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Aleluia, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como a irmã falou aqui, a Jaque falou, quando nós estamos nesse movimento de louvor e de oração, o Senhor se movimenta no meio da igreja. Então esse é um momento da gente se conectar com essa atmosfera do céu, porque o Senhor está enviando os teus anjos esse momento aqui, para que Ele venha trazer respostas às nossas orações, daquilo que nós temos pedido, daquilo que nós temos colocado na presença dEle. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para esse mover do Espírito? Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para a equipe de louvor cantar novamente. Ele vai à nossa frente, porque Ele está indo à nossa frente neste momento. E que nós possamos entrar nessa atmosfera. Eu sei que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você precisa de algo. E o Senhor está aqui para liberar isso sobre a sua vida. Então, neste momento, que você possa se levantar como uma guerreira, como um guerreiro do Senhor, orando e falando: Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos agora. Dá ordem agora aos teus anjos nas regiões celestiais, para aquilo que está preso, para aquilo que está retido, venha ser liberado. Eu quero hoje a minha cura, eu quero hoje o meu casamento, eu quero hoje o emprego, eu quero a restituição da minha saúde. O Senhor está aqui para liberar e Ele quer saber aqueles que querem receber. Então, em nome de Jesus, vamos marchar, vamos declarar, porque o Senhor está liberando agora os teus anjos a nosso favor. Amém. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
seus anjos, Ele tem dado ordens aos seus anjos ao nosso favor. Você crê nessa noite? Amém? Quando nós estávamos lá em cima orando e pedindo ao Senhor para Ele nos contar as palavras que Ele está liberando no céu esta noite, Ele falou sobre coluna, Ele falou sobre ouvido direito, Ele falou sobre defeso eleitoral, luto, esporão, ansiedade, incontinência urinária, tireoide, joelho esquerdo, rinite, vícios, tuberculose, sinusite, rubéola, abuso sexual, mal de Parkinson, cirurgia, HIV e diverticulite. Então essas foram as palavras que foram liberadas naquele ambiente. E eu creio que quando o Senhor Ele libera uma palavra, Ele libera a cura. Então se nesta noite você aqui no culto ou você que está em casa estiver com alguma dessas enfermidades, se alguma dessa palavra falou com vocês, que vocês recebam a cura, a liberação do céu nessa noite. Pai, nós concordamos com o que o Senhor está dizendo ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que as palavras que foram liberadas ali no pré-culto foi o Senhor mesmo que falou. Nós cremos que existe essa atmosfera de cura, essa atmosfera de liberação. Pai, essas pessoas que estão aqui ou em casa, Pai, que estão acometidas de alguma dessas palavras, nós liberamos em nome de Jesus as respostas do céu sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém? E a gente também tem alguns pedidos de oração do YouTube, e eu quero falar aqui. A Elisane, ela está pedindo oração por sua saúde. A Elda, cura e libertação de sua família. A Kátia, cura do Parkinson. A Maria Silvana, libertação de Marcos Moraes e restauração da família dele. A Valéria está pedindo cura do câncer. A Neide, opressão espiritual, provisão financeira, abertura de portas de trabalho para o seu filho Vitor Cavalcante. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, não só por eles, não só por essas orações aqui, Pai, mas por as orações que estão sendo feitas aqui neste culto. Pai, por pessoas que estão aqui clamando ao Senhor, Pai, por cura, por libertação, por casamento, por restituição, por trabalho. Pessoas que têm vindo aqui, Pai, fazer a campanha há 7 semanas. Pai, nós fazemos isso em um ato de fé, crendo que é o Senhor que está aqui para receber. Então eu quero te convidar nesse momento para você pegar o seu prospecto, para você apresentar diante do Senhor os pedidos que você tem colocado ao Senhor aqui. De repente você ainda não recebeu a resposta da oração. De repente já tem 7 semanas que você tem vindo aqui. De repente você tem 14, 21 e ainda não viu resposta. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus é sobre persistência e constância. Então nós continuamos clamando ao Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Eu creio em nome de Jesus. Então não desista. Não desista se já tem 7 semanas e não aconteceu. Não desista se tem 21 dias e ainda não aconteceu. Não desista se tem 1 ano e ainda não aconteceu. Continue orando, continue buscando, continue clamando até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas orações, Pai. A oração do Teu povo que está aqui, Pai, que tem buscado a Tua presença, Pai, que tem colocado diante do Senhor alvos de oração, que tem pedido ao Senhor, Pai, por cura física, por cura financeira, por cura familiar, por cura ministerial, por cura integral, cura espiritual, cura emocional. Pai, são tantos pedidos e o Senhor os conhece a todos. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece cada pedido, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, nesta noite, faz mais uma vez, porque o Senhor é esse Deus poderoso, porque o Senhor é esse Deus soberano que sabe todas as coisas. E nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja hoje, libera, Pai, bênçãos sem medidas. Libera, Pai, aquilo que o Teu povo tem pedido, ó Pai, para que este altar seja um altar de testemunhos de milagres,
testemunhos de cura, testemunho de transformação, testemunhos de salvação. Pai, nós estamos no culto soso, Pai, e este nome não é por acaso, Senhor, porque eu creio que foi o Senhor mesmo que quis. Pai, então em nome de Jesus, que sobre o culto soso haja cura, haja transformação, haja libertação. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que a doença é ilegal no nosso corpo, ó Pai. A bênção da cura é nosso direito de redenção, e nós tomamos posse desta cura nesta noite, Pai. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, libera agora nos céus, ó Deus de poder. Libera agora no céu, Pai, as bênçãos que estão retidas. Pai, em nome de Jesus, as curas, Pai, que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse, ó Pai, porque é nosso direito, Pai. É nosso direito de redenção. E nós tomamos posse hoje, porque Cristo Jesus na cruz morreu por nós. Porque Cristo Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós te adoramos. É por isso que nós rendemos graças ao Senhor. Porque o Senhor é esse Deus poderoso. Aleluia! Derrama sobre a tua igreja, Pai, um tempo de avivamento. Oh, Deus de poder, avivamento. Que haja avivamento no teu povo. Que haja posicionamento como filhos de Deus. Pai, que cada um venha entender o seu poder, Pai, no reino. Pai, porque há poder, Pai, no teu nome. O Senhor nos chamou como filhos herdeiros. Oh, Pai, então em nome de Jesus, derrama sobre essa igreja um tempo de avivamento, um tempo de avanço, conquista e restituição, em nome de Jesus. Gênesis 26, 22. Gênesis 26, 22. Vai contar aqui um pedacinho da história de Isaac, que diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não discutiram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora o Senhor nos alargou o espaço, e nós prosperaremos na terra. Isaac, ele havia saído do Egito, ele havia saído de uma terra indo em direção ao Egito, porque ali havia uma seca, uma fome naquela terra. E Isaac vai em direção ao Egito, porque o Egito era um lugar de prosperidade, onde havia comida. Então Isaac vai em direção ao Egito. E no meio do caminho o Senhor diz para ele: você vai parar na terra que eu te disser, não é para você ir para o Egito agora. E ele para em Gerar. E ali em Gerar, Isaac fica em Gerar por um tempo, e a Bíblia diz que ali ele se torna muitíssimo rico. A Bíblia não fala muito rico, a Bíblia fala muitíssimo rico. Isaac, ele estava debaixo da bênção de seu pai Abraão. Abraão, antes mesmo de ser estabelecido o dízimo, Abraão havia dado o dízimo ao Senhor, em gratidão, em adoração ao Senhor. E Isaac estava debaixo dessa bênção. E quando Deus diz para Isaac, Deus dá uma ordem para Isaac e diz: segue o que eu estou te falando. E Isaac obedece. Ele continua embaixo dessa bênção, porque ele ouviu a voz do Senhor. Então, no lugar onde era impossível, improvável é a melhor palavra, de prosperar, Isaac prosperou.
aonde Isaac imaginava que ele iria prosperar, que era no Egito, não eram os planos do Senhor. E Isaac, só que ele incomodou as pessoas quando ele prosperou, quando ele ficou muitíssimo rico. Ele incomodou Abimeleque. E Abimeleque manda ele sair daquela cidade. E aí é que nós encontramos esse texto. Ele sai daquela cidade e ele começa a andar, a peregrinar, e ele cava poços. Os pastores de Abimeleque vêm e diz que eles são donos daquele poços. Vai a segunda vez, acha água, eles dizem que aquela água são deles. E a terceira vez ele acha essa água e ali não teve contenda. E aí ele dá o nome àquele poço de Reobote, quer dizer lugares largos, lugares amplos. E ele diz, porque o Senhor alargou o nosso espaço e nós prosperaremos na terra. Isaac não tinha, quando ele saiu da terra que ele estava, ele não tinha perspectiva de Deus prosperá-lo ali, mas era justamente ali que Deus queria fazer o milagre, onde parecia impossível, onde não tinha perspectiva. E eu não sei qual é a sua perspectiva hoje, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas é justamente onde você parece improvável que Deus quer agir, que Deus quer mostrar o poder dele, que Deus quer alargar o seu espaço e fazer o que Ele quer fazer. Então nessa noite eu declaro Reobote na sua vida, porque o Senhor está alargando o seu espaço e Ele vai fazer você prosperar na terra. Eu quero contar aqui agora um testemunho fresquinho sobre isso. Há 15 dias atrás, quando terminou o culto aqui, nós terminamos a oração. A Angélica estava fazendo dupla comigo e ela falou assim, eu vejo o Senhor te dando um presente. E eu falei, amém, um presente, todo mundo gosta de receber um presente. E o seguro do meu carro estava vencendo, e a seguradora renovou automático, e quando vi o preço eu quase caí de costa. Eu falei, não é possível, não é para renovar automático, eu quero fazer outras cotações. E eu vou abrir valores aqui para vocês verem o tamanho do milagre. O seguro do meu carro tinha ficado em R$4.800, eu quase caí de costa. Eu já trabalhei em banco e eu sei como eles mexem nesses valores, é muito pouco, em banco é muito pouco, o meu seguro é seguro de banco. E aí eu pedi uma moça para cotar para mim, em outros lugares, ela é corretora, e ela achou o valor de R$2.700. Tá, era bem melhor do que os R$4.800, só que eu estava debaixo de uma palavra que a Angélica tinha liberado. Parecia impossível esse valor reduzir tanto, mas eu estava debaixo de uma palavra. Eu estava declarando Reobote na minha vida. Na verdade eu estou declarando Reobote desde o final do ano passado. Reobote, porque o Senhor está alargando o meu espaço e eu vou prosperar na terra. E aí no último dia eu fui cancelar o seguro para contratar o de R$2.700. E a moça falou, olha, eu vou cancelar, mas eu vou te passar para o setor de renovação, quem sabe? Eu falei, R$4.800? Eu trabalhei em banco, esse negócio vai cair para uns R$4.200. Quando passou para o setor de renovação, que ela fez a cotação, ela falou, mas seu seguro está dando R$1.800. Aí eu falei, a mesma coisa, ela, não terei nada, R$1.800. Reobote, porque o Senhor alargou o meu espaço, e eu estou prosperando na terra. Eu não vou prosperar, eu estou prosperando na terra. Aleluias. Eu quero te convidar agora a pegar o seu envelope. A você que está vindo nessa casa, a você fazer como Abraão. Você dá o seu dízimo, a sua oferta, entregando em adoração ao Senhor. Você não vai fazer uma troca com Deus, você não vai fazer uma barganha com Deus. Você vai dar em adoração ao Senhor a tudo que Ele tem feito, e Deus cumpre a parte dele. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele cumpre a parte dele, Ele não nos deixa na mão. Então eu gostaria agora que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta, o envelope, as máquinas, os obreiros estão passando com as máquinas. E nós vamos, em cima dessa palavra, nós vamos declarar Reobote na nossa vida. Reobote na sua vida. Reobote na sua empresa. Reobote na sua casa. Porque o Senhor está alargando o seu espaço e você vai prosperar na terra em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor. Você está entregando algo ao Senhor nessa noite. E a Bíblia, ela nos convida a fazer isso em adoração ao Senhor. Esse momento de ofertas é um momento de adoração. Nós estamos adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Pouco ou muito, mas Ele tem nos dado. E nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado.
Senhor, nós queremos agora consagrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu oro agora pela tua igreja, para que o Rehobote do Senhor venha sobre a vida deles, para que o Rehobote do Senhor venha sobre a casa de cada um agora, sobre a empresa, sobre a família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alargar o espaço, Senhor, de pessoas aqui que necessitam de um espaço alargado. Senhor, que o Senhor venha prosperar, ó Pai, porque o Senhor é fiel com aqueles que são fiéis a Ti. Nós abençoamos agora esses dízimos e essas ofertas, e aqui a prosperidade do Senhor venha sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, e porque Ele é fiel, eu quero profetizar, como foi profetizado aqui, o Rehobote sobre a sua vida. Eu quero profetizar a salvação sobre a sua vida. Eu quero profetizar a libertação sobre a sua vida. Eu quero profetizar o melhor de Deus na sua vida. Quero profetizar portas abertas e quero declarar pelo poder e pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa noite é uma noite onde o seu clamor vai ser ouvido pelo Senhor, uma noite onde os anjos estarão trabalhando ao seu favor, uma noite onde o céu está se movimentando, uma noite onde você vai sentir o poder de Deus fluir no seu corpo, o seu corpo vai começar a queimar, isso você vai perceber que é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, uma noite onde você vai ver o sobrenatural do Senhor agindo ao seu favor, uma noite para você ver a muralha caindo, uma noite para você ver a bondade de Deus te cercando, uma noite para você experimentar e comer o melhor desta terra, e você sentir, experimentar a intervenção do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com vocês Neemias capítulo 9, versículo 34 ao 38. Neemias 9, 34 ao 38 diz o seguinte: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste. Olha o que Deus tem para você: muita abundância
de bens. Eu quero profetizar um avanço financeiro na sua vida, porque a palavra está dizendo aqui que o que Deus tinha para aquele povo e o que Deus deu para aquele povo foi uma muita abundância de bens. Que essa palavra recaia sobre a sua vida, recaia sobre a sua casa e recaia sobre a sua família. Na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até a terra que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos, sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos hoje uma aliança fiel, e o escrevemos, e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Pai, essa é a tua palavra. Um momento onde o povo que havia sido próspero, havia sido abençoado, um povo, Senhor, que estava numa terra que havia abundância de bens, uma terra farta e espaçosa, mas por escolhas, por desalinharem a tua vontade, eles pereceram e estavam em grande angústia, e eles firmaram um pacto com o Senhor. E essa noite o que nós queremos é fazer isso, Pai, como aquele povo. Nós queremos selar uma aliança com o Senhor, nos conectar completamente com o Senhor, para que possamos viver, ó Pai, o que a palavra diz aqui, uma terra onde há uma abundância de bens, uma terra larga e espaçosa, e Senhor, uma terra frutífera, porque a palavra mostra que mesmo sendo dominada pelo inimigo, a terra continuava dando fruto, porque o mundo espiritual sempre vai estar agindo. E o que nós queremos, ó Pai, é voltar, é reconhecer e é alinhar novamente com o Senhor. Nós nos propomos a isso essa noite, Pai, é o desejo do nosso coração, e se esse é o desejo do seu coração, diga amém. Então, queridos, existem momentos na vida em que Deus nos chama para um recomeço, para uma mudança profunda. O povo de Israel, ele estava vivendo esse momento, eles estavam precisando de uma mudança, eles estavam precisando de uma intervenção divina. Um povo que havia experimentado o livramento lá do Egito, um povo que havia passado pelo reinado de Davi, onde o Senhor havia liberado, e através de Davi, várias vitórias conquistadas. Um povo que passou pela sabedoria de Salomão, onde príncipes, rainhas saíam dos seus reinos para ter um encontro com Salomão ali em Israel, e a resposta deles é que o que eles tinham ouvido falar a respeito do que acontecia em Israel, sobre o reinado de Salomão e seu reino. A rainha de Sabá falou que não era nem a metade do que os olhos dela haviam contemplado. Um reino que tinha, um povo que tinha experimentado a bondade do Senhor, mas por um momento eles abandonaram. Eles eram o povo da promessa, como Deus havia declarado a Abraão, que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Porém, ao longo do tempo, eles se afastaram do Senhor. Ao longo do tempo, eles desprezaram os mandamentos, eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram a voz profética, os profetas da época, e eles perderam a sensibilidade espiritual. E quando você perde a sensibilidade espiritual, você se entrega aos seus desejos carnais, e você começa a ouvir as sugestões que o inimigo apresenta para você. E o resultado dessa perda, dessa sensibilidade foi o quê? Escravidão, sofrimento e angústia. Mas Neemias 9 não é apenas não fala apenas de uma geração que errou,
Neemias 9 não fala apenas de uma geração que abandonou os caminhos do Senhor. Neemias 9 não fala apenas do pacto que foi quebrado, mas ele fala de uma geração que decidiu recomeçar. E o convite de Deus para essa noite, para você, não importa o que você escolheu, não importa o erro que você cometeu, não importa a falha que você teve, o convite de Deus para você hoje à noite é recomeçar, porque Deus tem algo ainda que vai glorificar o nome dele na sua vida. Este é o convite. Porque todo milagre começa quando nós nos alinhamos novamente a Deus. Eu sei que você está aqui à procura do milagre. Eu sei que você está aqui buscando uma resposta do Senhor. Eu sei que você está aqui buscando uma intervenção do Senhor. E a minha instrução para você hoje é: volte e se realinhe ao Senhor, porque de fato você vai ser bem-sucedido. E dessa passagem eu quero apresentar para vocês 4 pontos que eu quero colocar aqui. Primeiro, reconheça sua realidade, mas não aceite que ela defina o seu futuro. Reconheça a sua realidade. Eles reconheceram o erro deles. Eles reconheceram o pecado deles. Eles reconheceram que o que eles estavam vivendo foi consequência de uma escolha errada, mas eles não aceitaram que a realidade e o passado deles determinassem o futuro deles. Eles disseram: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a sua lei. Então essa geração reconheceu o erro do passado, mas eles não colocaram a culpa nos outros. Eles não fizeram como Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher falou: não, foi a serpente. Não, eles não colocaram a culpa nos outros. Eles não tentaram justificar a situação. É porque eu não nasci nos Estados Unidos. É porque o meu pai não me amou. É porque os reis não guardaram. Não, eles não justificaram, eles não colocaram a culpa em ninguém, mas eles admitiram e reconheceram os erros dele. A primeira momento para você viver o milagre que você tem buscado é: admita o erro e reconheça diante do Senhor, porque Ele é grande em bondade e grandioso em misericórdia, e a palavra diz que ao coração quebrantado e contrito Deus jamais vai desprezar. E com isso eles entenderam algo poderoso: o erro do passado não precisa determinar o seu futuro. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: o erro do seu passado não precisa determinar o seu futuro. Entenda algo essa noite: o passado pode explicar muitas coisas, mas o passado não pode impedir aquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida. O passado pode explicar por que você está vivendo dessa maneira. O passado pode explicar a derrota que você está passando. O passado pode explicar muita coisa, mas uma coisa é certa: o passado não pode impedir uma intervenção de Deus na sua vida. O passado não pode impedir Deus alterar e mudar o placar do jogo. Não pode. Talvez você tenha vindo hoje carregando marcas, erros familiares, decisões equivocadas, sonhos que foram interrompidos, feridas emocionais ou pecados que trouxeram consequências na sua vida. Mas Deus está dizendo: isto não é o fim da sua história, portanto, não aceite isso como sendo o fim. Porque como Jó declara, porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, ainda
torne a brotar. A palavra profética que eu quero profetizar sobre a sua vida, talvez como uma árvore cortada, o diabo veio, cortou e não há esperança, mas a palavra é que ao cheiro das águas da palavra do Senhor, você vai voltar a florescer, você vai voltar a frutificar, você vai voltar a dar fruto. Pode ter cortado você, mas existe uma raiz, e essa raiz vai ser alimentada pela água que sai diretamente do trono do Senhor, e essa água vai mudar completamente a sua história. Se você aceita isso, aplauda, glorifica, faz barulho. Ei, como diz o bispo JB, me ajude aí. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há arrependimento, há recomeço. Enquanto Jesus estiver no trono, existe possibilidade de transformação. E a boa notícia é que Ele nunca vai sair do trono, porque o trono dele é eterno. Então, se o trono dele é eterno, há esperança para uma transformação na sua vida. Ele nunca vai sair do trono, pois Ele vai governar eternamente. E quando há governo, há um rei. E quando há um rei, há uma cultura. E quando há um reino, há leis. E quando há um reino, e quando o reino se manifestar na sua vida, as trevas vão tremer. E você vai ser um outdoor de Deus, da bondade de Deus aqui, em nome de Jesus. Então a minha pergunta é: o que Deus quer fazer na sua vida que você já considera perdido? Passou, pastor, passou para o diabo, não para você. O diabo pode ter colocado uma vírgula, um ponto final na sua história, mas hoje Deus está pegando esse ponto e está colocando uma vírgula, porque Deus ainda vai continuar escrevendo na sua história. Balance essa pessoa que está dormindo do seu lado, cutuque ela aí e diga assim: Deus continua escrevendo a sua história. E diga assim: eu consigo ver o final da sua história. O final da história é que o Cordeiro venceu. E se o Cordeiro venceu, você também já venceu. Você venceu. Segundo, mantenha os olhos na grandeza de Deus e não na grandeza do problema. Eles falaram, porque eles, os reis, sacerdotes, os pais, não te serviram. O que eles estão dizendo aqui é que aquela situação caótica, aquela situação de angústia, aquela situação que eles estavam vivendo, escravizados na própria terra prometida, a própria terra deles, governado por outros reis, tudo aquilo estava acontecendo porque eles tiraram o foco em Deus e se afastaram de Deus. Então, tira o foco do problema, da grandeza do problema. O povo reconheceu seus erros, mas também reconheceu quem Deus era. O arrependimento verdadeiro não nasce apenas da consciência do pecado. O arrependimento verdadeiro, ele nasce do reconhecimento da grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus vai te constranger, e uma vez que você estiver constrangido, você vai se quebrantar, e você vai reconhecer que se não for a mão dele, você não é nada. Se não for a mão dele, você não vai para lugar nenhum. Se não for a mão dele, você não vai ser bem sucedido. E mais ao contrário, a boa mão dele vai fazer você crescer, vai fazer você prosperar, porque ele é um Deus grande, e quando você tem um pai grande, o filho se torna grande também. Deus não tem nenhuma preocupação em tornar você uma pessoa grande. Ao longo da história, nós vemos homens conhecendo Deus de formas diferentes. Os homens reconheceram como Jeová Shalom, e eu quero profetizar
a paz de Deus sobre a sua vida. Como a palavra diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Eles reconheceram Jesus, Ele como Jeová Nissi, o Senhor da bandeira. Chegou a hora de você levantar a bandeira, e chegou a hora de você falar assim: essa terra aqui tem dono. Reconheceram Ele como Jeová Rafa, o Deus que sara. E eu quero profetizar a cura de Deus sobre a sua vida. Ei, você que está me assistindo, que a cura de Deus chega sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre todos os pedidos que foram colocados no YouTube e tudo que você está apresentando aqui. Mas existem 3 pessoas que ardeu o meu coração. Ei, Valéria, eu quero profetizar sobre a sua vida a cura de Jeová Rafa, a cura do Deus Todo-Poderoso. Eu quero profetizar, Valéria, que esse tumor vai se curvar diante do poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você colocou o pedido para a cura do câncer. Eu quero profetizar que em nome de Jesus você seja curada. Kátia, eu quero profetizar a cura do mal de Parkinson. O Senhor atenda o seu pedido, que o Senhor ouça a sua oração, que você seja tocado. Se você estiver representando alguém, que essa enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Ei, Neide, eu quero profetizar sobre a sua vida, que toda opressão espiritual caia por terra em nome de Jesus, porque Jeová Rafa, Ele vai ao teu encontro. Jeová Rafa toca na sua vida, e todos os demais, e todos os pedidos na internet e aqui presentes, que vocês recebam a bondade de Jeová Rafa sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Que o Jeová Tsiqueno, a justiça, seja derramada sobre a sua vida. Que Sabaó, o Deus dos exércitos, o Deus da batalha, Ele vai à frente, Ele vai diante de você, e que todos os seus inimigos sejam quebrados, como a palavra diz: lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque o Senhor triunfou gloriosamente. Eu quero profetizar o triunfo de Deus sobre essa situação, o triunfo de Deus sobre a sua vida. Ei, se Deus é por nós, agindo Deus, podemos todas as coisas, em nome de Jesus. E que Jeová Samar, o Deus está aqui, opere na sua vida. O problema de muitos cristãos não é a falta de fé, o problema é a visão pequena que eles têm de Deus. Então essa é uma noite para você aumentar a sua visão de Deus. Comece a ver Deus grande, porque de acordo com o reconhecimento da grandeza que você tiver dele, vai ser a maneira que ele vai se manifestar na sua vida. Quanto maior é Deus na nossa mente, menor se torna o medo. Diga assim: quanto maior é Deus na minha mente, menor se tornará o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, como você reconhece Deus? Os homens de Nazaré reconheceram Deus como carpinteiro, mas Pedro reconheceu Ele como Cristo, o Filho dos Deus vivo. E por isso que Deus falou: Pedro, você é rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, a maneira com que Pedro reconheceu Deus, olha o resultado que Deus colocou ele. Então, a manifestação de Deus em nossa vida está ligada à revelação que nós temos dele. Guarde isso no seu coração. Então, pare de olhar para a grandeza do problema e começa como eles olharam. Senhor, nós estamos nessa miséria porque nossos pais não reconheceram a sua grandeza. Então, comece a reconhecer a grandeza de Deus e comece a ver Deus agindo nessa situação que você está vivendo, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu extraio dessa passagem de Neemias 9: existem promessas liberadas que precisam ser tomadas pela fé. Eles falaram que a terra, ela multiplica os seus frutos. O pecado não impediu a terra de multiplicar os frutos, mas o pecado fez com que a multiplicação
fosse para uma outra mão. A terra nunca vai deixar de multiplicar. Mesmo em meio à escravidão, como eu estou dizendo, a terra continua produzindo. Então o mundo espiritual continua funcionando. As promessas de Deus na sua vida continuam de pé. E se você der bobeira, alguém vai pegar a sua bênção. Mas vai não, porque ninguém tem com esse sentimento aqui. Eu quero profetizar que você vai viver todas as bênçãos que Deus já liberou a seu respeito. E eu quero te dar uma notícia melhor ainda. Existem palavras que Deus ainda não liberou sobre você, mas que esta noite Deus vai falar ao seu coração, e Deus vai liberar novas palavras que vão se cumprir na sua vida. As antigas vão se cumprir? Vão sim, mas existem palavras que estão liberadas, que devido a um desalinhamento, foi parar na mão de outra pessoa. Mas hoje você vai levantar a bandeira e vai falar: ei Senhor, eu vou tomar posse de tudo aquilo que é meu, e eu quero profetizar, aquilo que o diabo levou de você, vai ter que devolver em dobro, em nome de Jesus. Entenda que há milagre que Deus liberou, já liberou. Existem portas que Deus já abriu, a resposta que Deus já preparou, mas você precisa se posicionar para acessar aquilo que já está disponibilizado para você. E mesmo que tenha ido para a mão do outro rei, eles fizeram um compromisso para que voltasse de novo para eles. Eles fizeram um compromisso para que eles voltassem a dominar a terra e tomar posse daquela terra que era deles. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Pode ter ido para outra mão, mas vai ter que voltar para a sua mão. Diga assim: pode ter ido para outra mão, mas através do meu alinhamento vai voltar para a minha mão. Não, fala mais forte. Pode ter ido para outra mão, mas hoje, através do meu alinhamento, vai voltar para a minha mão. Ei, mundo espiritual, pode ter ido para outra mão, mas através do nosso alinhamento, vai voltar para a nossa mão, em nome de Jesus. Porque o mundo espiritual está ao seu favor. A sabedoria continua clamando. A graça continua sendo oferecida. O Espírito Santo continua batendo na porta. É simplesmente uma questão de alinhar e acessar novamente. O que falta muitas vezes não é Deus agir, mas sim responder ao convite dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e me ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O mundo espiritual não cessou, o mundo espiritual continua agindo, e todos aqueles que percebem o mundo espiritual agindo, vai acessar ele, mesmo que tenha cometido erros, mas ele está disponível. Então, você está vivendo abaixo daquilo. A minha pergunta é: você está vivendo abaixo daquilo que Deus já disponibilizou para você? Se a resposta é sim, pastor, então é hora de nós firmarmos um pacto, uma aliança com o Senhor e voltarmos a viver a bondade, a graça. Entenda algo: você faz parte do reino de Deus. Entenda algo: Jesus é rei sobre a sua vida. E se Jesus é rei sobre a sua vida, você é soberano, e todo soberano vive do reino. Todo soberano vive do reino. E eu quero profetizar que todos os recursos do reino dos céus sejam derramados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quarto e último, o milagre começa com a decisão de aliança. Diga assim: o milagre começa com a decisão de aliança. Depois de ter falado tudo que os pais pecaram, erraram, da angústia e tudo, eles falam contudo. Eu quero profetizar que hoje vai ser a noite que você vai falar contudo. É verdade, Senhor, que o meu casamento está em ruína, contudo. É verdade que a empresa, Senhor, está indo para a falência, mas tem um contudo. É verdade que meus projetos foram interrompidos, mas tem um contudo. Contudo, por causa de tudo isso, nós firmamos um pacto com o Senhor. Diga assim: Senhor,
apesar de tudo que aconteceu, contudo, esta noite, nós firmamos um pacto com o Senhor, para que a nossa vida seja completamente mudada. Entenda que depois da reflexão veio a decisão. Eles fizeram uma aliança. O filho pródigo experimentou a mudança. O filho pródigo experimentou a mudança quando ele tomou a decisão. Não foi quando ele chegou na casa do pai. A mudança aconteceu quando ele falou: levantar-me-ei e retornarei para a casa do meu pai. Naquele momento houve a mudança na vida do filho pródigo. Naquele momento, todos os espíritos malignos que estavam querendo levar ele a desejar comer comida de porcos, perderam a força, e a partir daquele momento, a graça entrou no coração dele, deu a força suficiente para ele voltar para a casa dele, mesmo debaixo de vergonha, e falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno, trata-me como um servo. Mas o pai está dizendo: você não é servo, você é filho, e filho vai viver na posição de filho. O diabo pode ter levado você a acreditar que você perdeu o seu DNA e a sua filiação, mas Deus está dizendo aqui: um filho nunca vai se tornar um servo, porque filho é filho. Talvez você esteja esperando talvez Deus esteja esperando de você um sim. Deus esteja esperando você dizer: sim, Senhor, eu vou continuar lutando. Sim, Senhor, apesar de toda a confusão, apesar de toda a angústia, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Senhor, apesar da ferida, sim, eu vou perdoar. Sim, Senhor, eu vou servir. Sim, Senhor, eu vou obedecer. Entenda, a vida é feita de escolhas, e a obediência é a melhor escolha que você pode optar. A vida é feita de escolhas, e a obediência continua sendo a melhor escolha a ser tomada. Porque se atentamente ouvires a voz do Senhor e teres cuidado de obedecer cada um dos mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aquela geração se encontrava em angústia. Aquela geração estava cheia de problemas, escravizada. Diante de Deus ainda existiam dificuldades, mas algo mudou. E mudou porque eles decidiram se alinhar novamente. Entenda que o recomeço deles não começou com um milagre. O começo deles não começou com a manifestação da presença de Deus falando com eles, como fez com Moisés lá na sarça. O recomeço deles começou porque eles firmaram um pacto e um alinhamento com o Senhor. E hoje Deus está convidando você para um recomeço. E para esse recomeço, pessoas aqui precisam reconhecer os seus erros. Precisam reconhecer que Deus continua sendo grande, não mudou. O seu pecado não diminuiu o amor de Deus por você. O seu pecado não mudou a visão que Deus tem ao seu respeito. O seu pecado não mudou os planos dele ao seu respeito. Todos ainda continuam de pé, esperando você acessar ele. Deus espera pessoas que desejam viver as promessas e se apropriar das promessas. A terra continua produzindo, e você vai deixar ela produzir para os outros, ou você vai tomar a posição de filho? Se você deseja viver um novo tempo,
Toma essa decisão diante do Senhor. Diga um sim novamente para o Senhor. Diga sim, Senhor. Eu reconheço as minhas falhas. Diga assim: Senhor, eu creio na tua grandeza. Diga assim: Senhor, eu tomo posse das suas promessas. Diga assim: e hoje, Senhor, eu firmo um pacto de obediência e de fidelidade com o Senhor. Diga assim: Senhor, esta noite, escreva uma nova história ao meu respeito, e que o meu milagre comece pelo alinhamento que eu decido hoje tomar diante do Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Enquanto a equipe de louvor vai estar adorando ao Senhor, faça como eles. Decida fazer um pacto hoje com o Senhor. Porque essa noite o Senhor não está aqui para expor pecados. Como eu falei, Neemias capítulo 9 é um capítulo que não fala simplesmente de uma geração que pecou. Não fala de uma geração que desconectou. Mas o foco de Neemias é sobre uma geração que decidiu recomeçar. Uma geração que decidiu, esquecendo as coisas que ficaram para trás, decidiram olhar para a grandeza de Deus. Decidiram acreditar que mesmo na condição de pecado, que se eles acessassem a grandeza de Deus, tudo iria mudar. E através daquele pacto, Deus mudou a história daquela geração. Através daquele pacto, Deus mudou a vida daquelas pessoas. Através daquele pacto, o Senhor tirou todo o jugo que estava sobre os ombros deles. Através daquele pacto, uma cidade que estava com os muros derrubados, a porta do templo queimada a fogo, um povo que estava vivendo em grande miséria, o Senhor usou Neemias para reconstruir a cidade. O que Deus está dizendo para você hoje à noite: eu quero reconstruir a sua vida. O que Deus está dizendo hoje à noite: eu quero reconstruir a sua história. O que Deus está dizendo hoje à noite: não importa o seu passado, porque o seu passado não tem poder para impedir aquilo que eu tenho a fazer na sua vida. Entenda algo essa noite: o seu passado, ele tem um significado, de que um velho homem hoje à noite vai ser sepultado, e uma nova criatura vai nascer, cheia do poder de Deus, tocada pelo Espírito Santo, e uma nova geração que vai viver promessas poderosas com o Senhor. Uma geração que vai acessar aos segredos do Senhor. Uma geração que vai acessar os projetos do Senhor. Uma geração que vai tomar essa decisão e vai viver esse milagre. Então, adore com a equipe de louvor nesse momento. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Com meu
nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Todo amor, ele nasce de um reconhecimento da importância que a pessoa tem sobre a sua vida. Existe um som nessa atmosfera. Existe uma palavra fluindo nesse ambiente. Recomeço. É hora de recomeçar. É hora de se apropriar. E é hora de viver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é viver a bondade do Senhor no céu quando Jesus voltar. A palavra é hora de viver a bondade do Senhor na terra dos viventes. A equipe vai se posicionar aqui, nós iremos orar por você. E quando você vier receber a oração da equipe, venha com uma palavra muito forte do seu coração. Hoje eu escolho fazer uma nova aliança com o Senhor. O milagre não acontece com reconhecimento do pecado. O milagre acontece com uma aliança firmada. O milagre deles vieram depois da aliança que eles firmaram com o Senhor. E eu quero te abençoar, você que já está indo para casa. Que Deus possa abençoar a sua semana de forma sobrenatural e de forma tremenda. Que a bondade, a graça, a misericórdia e o favor do Senhor esteja te acompanhando. E que você venha experimentar a bondade do Senhor na terra dos viventes. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.